Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a atividade avaliativa do semestre anterior aqui para a gente poder dar uma revisada e se preparar para a prova desse semestre, ok? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: você contratou um financiamento de 220 mil para comprar uma casa e as condições eram as seguintes: era uma tabela saque, ok? Tabela saque não era price, então saque, lembrando, sistema de amortização constante, então a amortização vai ser constante. Era uma amortização anual em 5 anos, ok? 5 anos. E o custo de financiamento era 14% ao ano. Então a gente está falando em ano, temos o período em ano, então a gente não precisa converter. Foi capitalizado anualmente, juros compostos, tá? Não é juros simples. Ok, perfeito. Então, vamos começar essa questão. Como é uma tabela saque, a gente primeiro tem que encontrar essas amortizações aqui, que é o que define a tabela saque, amortização constante. Então, a gente tem esses 220 mil que a gente pegou emprestado, a gente vai dividir pelo número de períodos, que são 5 anos. Então, a gente vai dividir 220 mil por 5, vai dar 44 mil por ano. Então, a cada um desses 5 anos, a gente vai pagar uma amortização de 44 mil. E também a gente vai ter que adicionar os juros para cada um desses anos, ok? Então, a gente já tem a amortização e a gente cria a tabela, né? A tabela na questão já estava pronta, mas vamos fingir que a gente não tinha, eu criei aqui a tabela. Então, sempre ano, saldo devedor inicial, juros, amortização, prestação e saldo devedor final. Esse é o formato que é legal para a gente utilizar, ok? Então, vamos começar a preencher essa tabela. Primeiro, a gente tem que inserir os dados do ano zero. Então, a tabela está zeradinha. Vamos começar com o ano zero. O ano zero a gente começou com R$0 de devendo e a gente pegou e emprestado 220. Então, no final, a gente estava devendo 220. Okay? Esse 220 vai ser o que a gente vai começar devendo no primeiro ano, tá bom? Então, dado o primeiro ano aqui, o ano zero que a gente já completou, vamos colocar agora a amortização que a gente calculou anteriormente lá, né, dividindo os 220 por 5. Colocando aqui os 44 que dá 220 dividido por 5, em cada um dos anos, a gente tem amortização para todos esses anos. Se a gente tem amortização e a gente tem o saldo devedor inicial, a gente já consegue saber o saldo devedor inicial de todos os anos e o saldo devedor final de todos os anos. Então a gente pode completar. Podem perceber que a tabela saque, a gente meio que completa ela por colunas. E a tabela price a gente faz por linhas, linha a linha. Tá? É meio esse esquema que a gente faz. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro saldo devedor inicial que eu falei que o saldo devedor inicial sempre é o saldo devedor final do ano anterior. Então a gente copia o 220 aqui. E agora a gente sabe que estamos devendo 220, a gente vai pagar 44 no ano 1. A gente vai dever quanto? 220 menos 44, 176. No próximo ano, a gente começa devendo 176. A gente retira esses 44 que amortizou, a gente fica com 132. No próximo ano, esses 132 a gente tira 44, fica com 88. 88 a gente tira 44, fica com 44. 44 a gente tira 44, fica com 0. Então aqui a gente já tem os nossos saldos devedores. Ok? Completamos já essas duas colunas. A próxima agora é a gente saber, bom, a gente tem o saldo devedor inicial, vamos começar agora a saber os juros. Quanto de juros a gente está pagando a cada ano? Se a gente sabe o saldo devedor inicial, a gente sabe os juros também. Então, vamos lá. Primeiro, os juros que a gente vai calcular é o do ano 1, que é simplesmente você pegar o saldo devedor que você tem e multiplicar pela taxa anual que a gente tinha, que é 14%, dividido por 100, né? O 14 é 0,14. Então, 220 vezes 0,14, 176 vezes 0,14, a gente vai fazer isso para a coluna inteira, ok? Cada um dos termos vezes 0,14 do saldo devedor inicial e fazendo essas continhas aqui a gente tem os resultados, ok? Fizemos a continha, temos aqui já a coluna de juros completa, falta por último a prestação. A prestação é fácil, é os juros mais a amortização, é quanto que você vai pagar, de quanto você precisa pagar para amortizar o quanto você devia, mais os juros do banco que você tem que pagar ao banco por ter emprestado um dinheiro para você, pelo serviço. Então, vamos ver a prestação. A prestação a gente soma os juros mais a amortização, 30.800 mais 44. A gente soma do ano 2,
soma de todos os anos aqui, realizando cada uma dessas contas, a gente tem as prestações completas aqui nessa coluna. Perfeito. Depois disso, a gente tem que calcular os totais de juros, amortização e prestação. Então, a gente soma a coluna de juros aqui, a gente tem 92.400. A coluna de amortização, a gente tem 220 mil. Somando tudo, que faz sentido porque foi o que a gente pegou emprestado. E a prestação é a soma de todas as prestações, que também é igual à soma dos juros mais a amortização total, que é 312.400. Então, a gente tem aqui a tabela completa, que era o que o exercício pedia, ok? Próxima questão. Bom, vamos agora para a questão 2. É o seguinte, a gente tem aqui os acionistas da nossa empresa, disponibilizaram 450 mil reais para novos investimentos. E a gente tem a possibilidade de investir em 3 projetos, esses 3 projetos aqui, que a gente tem os fluxos de caixa de cada um. E ele fala assim, considerando que a taxa de desconto que a gente vai usar é 16% ao ano, ok? Qual a nossa decisão de investimento? A dica que ele dá é calcular os VPLs para justificar a decisão. Então aqui a gente tem o projeto 1 com 180 de investimento, projeto 2 de 240, projeto 3 de 400. A gente tem 450 mil reais para investir. Então, as possibilidades que a gente tem é investir no projeto 1, ou investir no projeto 2, ou investir no projeto 3, ou a gente também pode investir no projeto 1 e no projeto 2, já que a soma deles dá menos do que 450 mil, ok? Então, também existe essa possibilidade de investir em 2 projetos. Vamos ver então. Próximo. Como que a gente começa indo pelo projeto 1, tá? Vamos começar pelo projeto 1, como é que a gente sabe qual é o VPL dele. Então, a gente tem aqui a tabelinha dele. A gente precisa, para saber o VPL, calcular, a gente pega o primeiro investimento e soma os valores presentes de cada um dos anos, ok? Para saber os valores presentes de cada um dos anos, a gente vai utilizar essa próxima fórmula aqui, que é pegar o fluxo de caixa do ano 1 e dividir pelo 1 mais a taxa elevada a 1, pegar o fluxo de caixa do ano 2 e dividir por 1 mais a taxa elevada a 2 e assim por diante. É basicamente a gente trazer cada um desses valores a valor presente, ok? Perfeito. Vamos agora, que a gente tem a fórmula, inserir os valores. Então a gente vai inserir cada um desses valores que a gente tem nessa tabelinha aqui nessa fórmula, que fica deste modo aqui. Inserindo esses valores, a gente faz a continha embaixo primeiro, para facilitar. Então a gente faz cada uma das contas embaixo, a gente tem esses resultados de denominadores e a gente faz a divisão de cada um deles. Com isso a gente tem o nosso investimento inicial e cada um dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa de cada ano. Somando tudo isso aqui, a gente tem um VPL de 192.500. Legal, uma boa grana. Vamos ver o próximo. Projeto 2. Projeto 2, a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar os fluxos de caixa e colocar com o valor presente. Trazendo o valor presente com essa fórmula aqui, a gente vai inserir os valores de cada um na segunda fórmula. Os valores que a gente tem, todos os fluxos de caixa são de 90 mil e a taxa de 16. Inserindo os valores na fórmula, a gente faz a conta no expoente embaixo. Fazendo a conta no expoente embaixo, a gente faz a divisão. Fazendo divisão, a gente tem os valores presentes. E olha aqui como é interessante ver a taxa de desconto atuando aqui. O 90 mil do primeiro ano, ele já cai a valor presente para 77.500. A gente pode olhar e falar assim, bom, se a gente não olhar o dinheiro no tempo, a gente pode achar que sempre 90 mil é bom. Só que se a gente pegar esse 90 mil do ano 6, ele está valendo a valor presente 36 mil. Olha como reduz bastante. Então, a gente tem que tomar um cuidado e sempre pensar com essa visão de dinheiro no tempo, ok? Perfeito, vamos somar tudo isso aqui. A gente tem 91.600, então a gente tem um pouquinho menor que o projeto 1. E o projeto 3, que ele é sozinho, a gente vai fazer o mesmo processo, achar o valor presente com a fórmula do fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa elevada ao ano, aplicando os valores de cada um do projeto 3, a gente tem esses valores aqui,
fazendo as contas no expoente, a gente tem esses valores. Dividindo os valores, a gente tem esses valores presentes. E somando tudo, a gente tem um VPL de 236,227. Legal. Agora vamos fazer a comparação dos três. Bom, projeto 1, 2 e 3. O projeto 1 ele tem um VPL de 195. O projeto 2 ele tem um VPL de 91. O projeto 3 tem um VPL de 236. Olhando dessa forma, a gente pode pensar, posso escolher o projeto 3, só que tem um fator, a gente tem que olhar o investimento, certo? Lembra que eu falei que a gente podia investir no projeto 1 e o projeto 2 ao mesmo tempo, já que a gente tinha 450? Então, a gente tem que levar em consideração esse investimento aqui, ó, 180 e o 240. Se a gente for somar esses dois aqui, a gente tem um valor maior do que 236. Então, a gente vai investir no projeto 1 e o 2 juntos, porque eles vão ter um VPL maior. Então, a gente vai escolher o projeto 1 e o 2, e o 3 a gente deixa de lado. Se a gente tivesse escolher só um dos três projetos, a gente escolheria o 3. Mas como a gente tem uma grana que pode investir em dois projetos, a gente investe em dois. Legal? Próxima. Questão 3. A gente tem duas aplicações. A aplicação A, ela rende 11% ao ano em juros compostos, e a aplicação B, ela tem uma estrutura diferente. Ela paga 8% ao ano em juros compostos para os primeiros 100 mil, e depois dos primeiros 100 mil, ela tem 15% de juros compostos para o restante. Então, até os primeiros 100 mil é 8%. Depois disso, começa a valer 15%. Então, supondo que eu invista 200 mil aqui, 100 mil vão ser 8% e os outros 100 mil vão ser 15%. Legal? E aí, qual das aplicações a gente tem que escolher para um investimento de 150 mil por um ano? Então, a gente tem que comparar essas duas. Então, vamos comparar a primeira aplicação A. Aplicação A, a gente tem que fazer os juros compostos por essa fórmula aqui, do valor futuro. A gente tem que encontrar o valor futuro para ver quanto que vai render no futuro. Então, a gente pega o valor presente, soma 1 mais a taxa e leva a quantidade de períodos. Os valores que a gente tem, o valor presente é o 150, que é o investimento, a taxa é 11%, que dividido por 100 dá 0,11, e o período é 1. Então, a gente aplicando essa fórmula, a gente tem isso aqui, que é a mesma coisa que 150 vezes 1,11, e fazendo essa multiplicação, a gente tem 165 mil de valor futuro. Vamos ver a próxima, quanto que rende. A gente vai fazer a mesma fórmula, valor futuro presente 1 mais a taxa elevada a n, e a gente tem que dividir essa aplicação em duas, porque a gente tem aquela parte dos primeiros 100 mil 8% e o resto do dinheiro a 15%. Então, vamos fazer a primeira parte, né? Temos aqui a primeira parte de 100 mil a 8% e a de 50 mil restante a 15%. Vamos fazer a conta na primeira parte. Então, a gente aplica naquela fórmula os valores de 100 mil, 8% em um período. Aplicando na fórmula, a gente tem o valor de 108 mil. E na segunda parte, a gente aplica os 50 mil a uma taxa de 15, essa é a diferença. E aplicando na fórmula, a gente tem mais 57.500. Então, somando os dois, é o quanto que a gente teria de retorno, que vai ser 165.500. Então, fazendo uma comparação, o A foi 165, o B foi 165.500. Então, a gente tem que aplicar no B, porque tem um valor futuro maior. Perfeito? Próxima questão, questão 4. Que é a última. Você prefere emprestar ou aplicar 50 mil reais por 42 meses a uma taxa de 12% de juros simples ou uma taxa de 11% composto? Então, composto a gente sabe que ele faz juros sobre juros. Só que o simples aqui ele tem uma taxa um pouquinho maior. Então, qual seria o melhor? A gente vai ter que fazer conta para descobrir. Vamos fazer? Vamos lá. Primeira, situação 1, que é juros simples. Aplicar 50 mil por 42 meses a 12%. Simples. Então, a gente tem que padronizar esse período e a taxa, porque aqui ele está falando de meses e a gente tem juros anuais. Então, vou converter esses meses aqui para ano, ok? Então, 42 meses, se a gente divide por 12, dá 3 anos e meio. Então, agora a gente vai trabalhar com o nosso período de 3,5. Beleza? Então,
A partir de agora a gente pode trabalhar certinho. Vamos lá. Então a gente vai aplicar esses 50 mil a juros simples com essa fórmula aqui. Valor futuro é valor presente 1 mais taxa vezes o número de períodos, que vão ser os valores 50 mil, a taxa de 12% e o período de 3,5. Aplicando na fórmula, a gente tem esses valores e fazendo 50 mil vezes 1,42, a gente tem 71 mil de retorno. Vamos ver agora a situação 2, que a gente vai aplicar a 11% compostos, que é aquela fórmula que a gente já usou hoje. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. Os valores vão ser 50 mil de valor presente, o i, que é a taxa, vai ser 0,11, que é 11% ao ano, dividido 11 dividido por 100 dá 0,11, e o período é 3,5. Fazendo a aplicação desses valores nessa fórmula, a gente tem isso aqui, então a gente vai multiplicar 50 vezes 14408, que dá 172,044. Então, comparando os dois, a gente tem a situação 1 com 71 mil, situação 2 com 72, então a gente vai investir na situação 2, que tem um valor futuro maior. Perfeito? Então, é isso. Espero que essa revisão tenha ajudado e boa sorte. Até mais.